Tem um autor que está fazendo muito sucesso, e quem participou da missa do Sagrado Coração de Jesus já pegou um spoilerzinho da homilia de hoje. O nome dele é Byung-Chul Han. É um autor chinês que cresceu na Alemanha e publicou uma série de ensaios sobre o tempo moderno, sobre os nossos relacionamentos, sobre aquilo que temos ganhado, aquilo que temos perdido. Os livros publicados no Brasil são muito fininhos, dá para ler menos de meia hora você lê o livro. Só que é denso, é muito denso. E neste livro, Byung-Chul Han vem nos falar um pouquinho sobre, ou um dos livros dele, ou um dos ensaios dele, ele nos fala que a sociedade atual é uma sociedade marcada pelo cansaço. Já falamos isso em outras homilias, mas hoje nós vamos aprofundar. E de fato, estou cansado, virou a frase que acompanha os nossos cumprimentos. Então, quando você chega para falar com alguém, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Um pouco cansado, mas tudo bem. Ou seja, parece que virou uma ladainha no nosso dia a dia. A pergunta, então, que nós vamos nos fazer é, esse cansaço, quando o outro nos diz, ou quando nós dizemos, é um cansaço que provém daquilo que é natural ao ser humano? O que eu quero dizer? Cansaço físico é natural. Se você passar um dia com muita atividade e coisa, você vai se cansar fisicamente. Cansaço intelectual é um cansaço também que acontece conosco. Se você passar um dia pensando muito, lendo, executando o trabalho, ou seja, o cansaço ele existe. Só que o cansaço ele é descansável. Então, se você passou um dia com grandes atividades físicas, nada do que um bom banho, comer bem, uma boa noite de sono não te resolva. Se você passou o dia intelectualmente trabalhando, nada que um bom descanso, um passeio no parque, uma ida à praia, não te descanse, te descansará. Mas existe um cansaço que é muito mais profundo. E é exatamente esse cansaço que Jesus Cristo aqui está dizendo. O cansaço de pessoas que estão distantes de Deus, o cansaço, e aí nós podemos dar o nome de cansaço espiritual. Nós vivemos dentro desta sociedade em que todo momento pede para nós execução, produtividade, resultado, meta, pede isso, pede aquilo, pede não sei o que e tal, e nós esquecemos muitas vezes de pousar o olhar diante daqueles que estão diante de nós. Veja, e aqui é o ponto que eu quero tocar com vocês. Quando Jesus Cristo, vendo as multidões, se compadece delas, isto aqui deveria ser para nós cristãos um modo de vida. Nós cristãos não podemos normalizar uma sociedade do cansaço. Não podemos pensar que é normal que as pessoas, ao nos cumprimentarem, digam, estou bem, um pouco cansado, mas estou bem. Porque é nesse estou pouco cansado que talvez esteja revelando algo mais profundo. E é nesse sentido que o Evangelho vai dizer essa compaixão do Senhor. A compaixão aqui não é um fato de que, ok, eu dou dó dessas pessoas. Não. A compaixão aqui é muito mais profunda, é visceral. A tradução do grego seria uma compaixão uterina. E aí só as mulheres seriam capazes de explicar para a gente o que significa este amor uterino, que nasce dentro, que sai de dentro. Aquilo que Jesus, ao olhar as pessoas cansadas e abatidas, tem esta compaixão. E aí a pergunta vem para nós. Será que nós temos a compaixão que Jesus tem diante dos nossos irmãos que estão cansados e abatidos? Porque nós detectamos que na sociedade existe um cansaço, existe um abatimento. Mas como cristãos, nós somos aqueles que dão uma perspectiva nova, damos um caminho diferente, e por isso não pode ser normal para nós, normalizar o pecado sabendo, ou melhor, o cansaço sobretudo, sabendo que isto é fruto de um pecado, é fruto do fato de que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Um cristão precisa ter compaixão diante disso. Nós não podemos pensar que isto seja normal. E é aqui que nos move esta compaixão,
esse estar com os nossos irmãos que vivem cansados e abatidos. Um cristão não pode pensar que isso seja algo normal da vida. E aí o evangelho começa a se tornar muito mais interessante, porque Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só pode dizer essa frase, não quem tem um elenco de tarefas para fazer, mas aquele que está verdadeiramente implicado no trabalho da evangelização. Veja, quando a gente lê essa frase, muito provavelmente a gente pensa assim, temos que rezar para ter mais padres, temos que rezar para ter mais freiras. Nananina, não. Temos que rezar para que o nosso apostolado seja verdadeiramente um apostolado. Porque nós somos os trabalhadores desta messe. Óbvio que como sacerdote me preocupo muito, e aqui eu sempre falo e me comovo, porque ser pároco é um peso enorme. Imagina cuidar de toda a chácara Santo Antônio. A chácara Santo Antônio tem só 2 padres, eu e o padre Oswaldo. A responsabilidade sobre guardar a fé desta comunidade é minha. E me dói o coração, porque eu não consigo chegar em todo mundo. Gostaria de ir na casa de cada um do bairro inteiro, são 60 mil habitantes. Uma vida eu não conseguiria. Mas aqui não se espera somente a nós, padres. Jesus fala aos discípulos. Portanto, a nós, que somos aqueles que pousam o olhar naqueles que estão diante de nós. Nós cristãos assumimos a face de Cristo, os gestos de Cristo, revestidos de Cristo, e portanto nós falamos de Cristo para os demais. Não se espera somente de padres religiosos, religiosas, se espera de todo o povo batizado, especialmente dos crismados, porque são confirmados na fé, e agora é o Catecismo 1303, chamados a evangelizar aonde quer que estejam. E eu fico muito feliz, e aqui eu tenho que dar os parabéns para a comunidade, porque muitos aqui entenderam isso. Muitas pessoas evangelizam outras, casais que evangelizam casais, lá no seu trabalho você evangeliza, você não normaliza o fato do cansaço, da pessoa estar distante de Deus. O nosso amor pelas pessoas é que as pessoas venham para Deus. E aí nós vamos entender um pouquinho a segunda leitura, porque São Paulo vai dizer, olha, talvez por alguma pessoa inocente ou por uma justiça, nós somos capazes de dar a vida, mas pelos pecadores não. Jesus Cristo deu a vida pelos pecadores. E aqui é que muda tudo. E aqui é que fica bonito e fica gostoso o nosso modo de evangelizar. Porque nós vamos evangelizar exatamente aqueles que estão longe de Deus, os pecadores, a começar por nós. Mas o fato é, nós vamos falar com aquela pessoa difícil, com aquela pessoa que está longe de Deus. Eu não vou procurar quem já está dentro da igreja. Lá no seu trabalho tem uma série de pessoas que estão longe de Deus. Na tua casa, não precisa nem ir tanto longe, tem pessoas que estão longe de Deus. E nós chamamos elas para virem participar desta comunhão. Para participarem desta vida iluminada. Desta vida nova de Jesus. E esta vida nova sinalizada pelo amor. Sinalizada por alguém que deu a vida por nós, sinalizada por aquilo que nós somos chamados também a ser aos nossos irmãos. E a beleza do Evangelho é exatamente aqui, nós estamos implicados na evangelização. Nós somos os primeiros chamados a trabalhar dentro dessa messe, a fazer o nosso apostolado. Apostolado aqui não é proselitismo, o Papa Francisco falou muito sobre isso. Apostolado é dizer ao outro que ele é muito amado por alguém, que alguém deu a vida por ele, que alguém não quer que ele viva no pecado, que ele viva no mal, mas que ele viva na vida nova, que ele viva na beleza e que ele seja olhado e não cobrado. Nós vivemos uma sociedade que cobra, meta, resultado, produção, isso, aquilo. Nós cristãos não olhamos isso. É verdade que no mundo corporativo, no teu trabalho, você vai olhar isso, mas você vai mais além. Você vai olhar como Cristo olhou para cada uma daquelas pessoas. Isso é o que se espera de nós enquanto cristãos. Essa é a beleza do nosso Evangelho. Comunicar uma vida. Nós não comunicamos regrinhas. E o apostolado é essa amizade que Cristo primeiro nos oferece e que nós oferecemos para os nossos irmãos com um sorriso no rosto, fazendo-se próximo em situações complexas,
fazendo-se próximo nos momentos de alegria, observando, acolhendo o irmão, abraçando, consolando, se alegrando. E como é bonito perceber que os irmãos se alegram com os irmãos. Como é bonito perceber que nós cristãos damos a esse mundo uma luz diferente, algo que vale a pena. E aquilo que no final do Evangelho Jesus vai dizer: olha, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes. Vivemos numa sociedade doente. Todo mundo sabe disso. E curar o doente significa dar a ele um remédio. E o remédio é Cristo. Os padres da igreja vão dizer: a Eucaristia é o fármacon. Ou seja, é a nossa farmácia, é a nossa medicina. É aquilo que cura a partir de dentro. Depois Jesus vai dizer: ressuscitai os mortos. E quantos nós já constatamos que na sociedade tem pessoas que são mortos que caminham? Talvez sejamos nós também, não? Observar se nós precisamos ser ressuscitados, purificar os leprosos, aqueles que não sentem mais nada, expulsar os demônios. Isso aqui é muito importante, viu? Não tenham medo de expulsar os demônios, sobretudo da nossa vida, mas também da vida dos irmãos. É ali. E como é que expulsamos o demônio? Com o exorcista? Não. Com a tua presença, com a presença de Cristo em você, que transmite esta vida nova. Se a luz de Cristo, ela chega, essa luz de Cristo faz com que o mal seja dissipado. E por fim, entender isto, que nós recebemos gratuitamente esta graça. Portanto, numa sociedade cansada, nós cristãos oferecemos o descanso. E por isso deixei o coração de Jesus ali. Porque o coração de Jesus, que celebramos na sexta-feira, diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados com os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração de Cristo é também o nosso coração. Faça isto, coloque o coração de Cristo em você. O nosso olhar não é um olhar complacente, mas é um olhar misericordioso, é um olhar novo. Nós não podemos, e repito isso porque é importante, não podemos normalizar o cansaço dessa sociedade. O cansaço dessa sociedade é o pecado. Nós somos chamados a dar uma vida nova, a demonstrar a beleza da novidade de Cristo. Que Maria Santíssima nos ajude, que Santo Antônio, que celebramos ontem, interceda por nós, e que tenhamos a graça e a coragem de trabalhar na messe, dizendo a todos: Cristo ama você. Que assim seja. Amém.